Ei, você tem ideia de qual foi a primeira cerveja produzida no mundo? Não? Então assista esse vídeo até o final que você vai saber. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Elias, esse é o canal Tem Ideia e hoje você vai saber tudo sobre a história da cerveja. Antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário e mandar esse vídeo para pelo menos 3 amigos. Você vai estar me ajudando muito. Ah, uma cervejinha clara, escura, chopp, independente. Uma serva é sempre bem-vinda para relaxar e bater aquele papo com os amigos. Inclusive, que saudade de um boteco, viu? A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida do mundo e também é a terceira bebida mais consumida no geral, ficando atrás apenas do chá e do café. Mas nos últimos anos, existe uma discussão que vem dividindo o pessoal. Afinal, qual tipo de cerveja é melhor? Para mim, cerveja tem que ser artesanal. Só assim você consegue sentir aquelas notas cítricas e o amargor do lúpulo no final, sabe? Se eu gosto de serva, pô, eu sou brameiro, rapá. Pergunta o seu Zé lá da esquina. Todo final de semana eu mando baixar pelo menos 2 caixas. Aqui é boleiro, rapá. Ah, pra mim, cerveja só se for Skol Beats. E no máximo umas 5, senão eu fico louca. Que? Suco de milho? Isso aí nem é cerveja, cara. Cerveja é 4 ingredientes: lúpulo, malte, levedura e água. Tirou disso, não é mais cerveja. Já deu para entender a importância da cerveja na nossa história. Mas vamos descobrir de onde ela vem e como ela chegou na cerveja que consumimos hoje em dia. Muitos historiadores acreditam que a cerveja não foi criada, e sim descoberta. Isso mesmo! Mais ou menos entre 10.000 e 9.000 a.C., a humanidade deixou de ser nômade, e a principal forma de manter a alimentação da população era estocando grãos. Surgiram então na Ásia Ocidental os primeiros campos que cultivavam os cereais, como o trigo e a cevada. Como esses grãos não poderiam ser consumidos crus, eles eram esmagados e misturados com a água. Esse processo fazia os grãos brotar e eles passavam a ter um sabor mais adocicado. Como as fontes de açúcares eram bastante raras, esse processo passou a ser muito valorizado. E isso é o que chamamos hoje de malte. Os grãos são molhados, enxaguados e depois secos, os tornando maltados. Alguns historiadores acreditam que alguns desses grãos eram armazenados em vasos para um uso posterior, e alguma chuva umedeceu esses grãos, que durante a noite fermentaram. Isso acontece pelo ataque de micro-organismos. Já outros historiadores acreditam que a cerveja começou a produzido logo após o pão, pois há uma grande similaridade entre os seus ingredientes. Inclusive, esse pessoal chamava a cerveja de pão líquido. Outros estudos mostram que os primeiros povos a produzirem a cerveja de forma consciente e também de catalogar a forma de se fazer foram os sumérios e os assírios, que residiam ali na Mesopotâmia. Inclusive, esse pessoal considerava a cerveja como uma bebida sagrada. E por volta de 4.000 a.C., eles já produziam 20 tipos de cerveja. A principal delas deu origem a uma bebida chamada sicaru, utilizada para honrar os deuses e também alimentar os doentes. Foi encontrada uma peça desse período da Suméria que se chama Monumento Blau. Ela mostra a cerveja sendo oferecida à deusa Nin-Ahá. Outro registro importante da cerveja veio um pouco à frente, em 3.300 a.C. Foi encontrado um resíduo orgânico nas montanhas do Iraque, que posteriormente foi classificada como uma cerveja calcificada, se tornando a primeira evidência química sobre a cerveja já encontrada em toda a sua história. Outro registro importante é um de 2.600 a.C., onde é mostrado um casal sentado de frente para um jarro, consumindo a cerveja por um canudo. Lembrando que o canudo era necessário nesse período, pois a cerveja ainda não era filtrada. E os romanos e egípcios, assim como no vídeo que está no card sobre tatuagens, foram os responsáveis por tornarem a cerveja popular. Logo que os egípcios dominaram a arte de fazer a cerveja, agregaram a bebida à sua dieta diária, chegando a consumir de 4 a 6 litros da cerveja por dia. Isso mesmo, eles bebiam de 4 a 6 litros de cerveja todos os dias. Já a expansão definitiva da cerveja no mundo vem junto com o Império Romano, que levou a cerveja para todos os locais onde ela ainda não era conhecida. O imperador Júlio César era um grande admirador da cerveja.
Ele foi o responsável por inserir a bebida entre os britânicos e os gauleses, que hoje é a França. E nesse período foi onde a cerveja ganhou seu nome definitivo. Os gauleses a denominaram como a bebida de Cerevisia. O nome era uma homenagem à deusa Ceres, que era a deusa da agricultura e também da fertilidade. No século I d.C., a cerveja já era produzida pelos ancestrais dos franceses e também dos alemães, alcançando outras regiões do continente europeu, como a Bélgica, Inglaterra e também a Holanda. A cervejaria mais antiga que ainda está em funcionamento fica no Mosteiro de Beneditino, na Bavária. Acredita-se que a sua loja foi aberta em 768 d.C., ou seja, tem quase 1.500 anos que a sua loja está aberta. Para você ter uma ideia, a cerveja era consumida de 400 a 600 litros por ano por pessoa na Idade Média. Então, a cerveja naquele período era mais consumida do que a própria água, porque naquele período a água não era tratada e muitas vezes ela causava algumas doenças. Então acreditava que a cerveja era uma bebida, digamos, mais pura para você consumir. Sem falar que a cerveja era considerada como um alimento, pois ela mantinha as propriedades nutricionais dos cereais. Hoje os tchecos lideram o consumo anual de cerveja, sendo 168 litros por pessoa. Para você ter uma ideia, no Brasil, a gente consome em média 64 litros de cerveja por ano. Estamos perdendo feio para os tchecos, lá a galera bica muito mais que a gente. Em 1516, foi criado um importante marco para a cerveja. Na Alemanha, foi instaurado a Lei da Pureza. E o que é isso? Em 23 de abril de 1516, o Duque Guilherme V da Baviera basicamente regulamentou que a cerveja poderia ter apenas 3 ingredientes. Com essa lei, que está ativa até hoje, os alemães contribuíram para o que seria a consolidação da pureza da cerveja. As cervejas constituídas com esse preceito são 100% naturais e não utiliza qualquer tipo de aditivo químico, como corante ou estabilizantes. Em 1857, Louis Pasteur provou que a fermentação alcoólica era realizada graças a leveduras e provou que o crescimento delas era dado pela oxigenação do meio. Daí veio o quarto e último ingrediente adicionado à lei da pureza, que são as leveduras. Tá, mas qual a principal diferença para a cerveja que consumimos hoje aqui no Brasil? A grande diferença é que as cervejas que consumimos mais popularmente aqui no Brasil são utilizados cereais não maltados, como o milho, que não acrescenta mais aromas ou sabores à cerveja, mas dá mais leveza à bebida. Outro exemplo é o arroz, que é bem comum a sua utilização em cervejas produzidas no Oriente. Outros cereais comumente utilizados são o centeio, a aveia e o trigo, que são responsáveis por trazer cervejas com mais cremosidades, mais avermelhadas ou mesmo mais turvas. E você conhece as 3 famílias da cerveja? Sim, as cervejas são separadas em 3 grandes grupos. Temos a de fermentação espontânea, ou mãe de todas as outras cervejas, sendo produzida em temperatura ambiente, fermentada de forma espontânea, com leveduras selvagens e também bactérias. Exemplos dessas cervejas são a Lambic, Geuze, Faro e Fruit Lambic. Também temos as cervejas de alta fermentação, ou as ales, que são produzidas adicionando leveduras que agem em temperaturas mais elevadas, entre os 15 e 25 graus Celsius. Esse tipo de levedura e as altas temperaturas produzem compostos responsáveis pelos aromas frutados, condimentados e fenólicos, resultando em cervejas mais complexas e normalmente protagonizadas pelas leveduras. Exemplos de cervejas de alta fermentação são as Pale Ale, Indian Pale Ale, Weizenbier, Brownie Ale, Porter e a Stout. E também temos as cervejas de baixa fermentação, popularmente chamadas de Lagers. São cervejas produzidas com leveduras que agem em temperaturas mais baixas, como no máximo 14 graus Celsius. As Lagers produzem menos éteres frutados, permitindo o destaque tanto do lúpulo quanto do malte. Exemplos de cerveja Lager são as Pilsens, Monty Helles, American Light Lager, Dunkel e a Bock. Então, qual tipo de cerveja você prefere? Gosta mesmo de uma puro malte, artesanal ou prefere misturar a bebida?
seja com limão ou Stanihagen, que como dizia o tia Anastácia, faz pirar. Deixa aí nos comentários qual o seu tipo de cerveja preferido. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, seguir o canal e compartilhar esse vídeo com pelo menos 3 amigos, que assim como nós, é apaixonado por uma cervejinha. Até semana que vem com a história do funk brasileiro. Tchau!